Paz a todos os que comigo estudam as profecias e a graça de Jesus aos que buscam na palavra o conhecimento do que foi revelado para se cumprir nos últimos dias. Foi muito valioso termos aprendido no primeiro estudo acerca do papel e de importância de Israel como nação profética. Não que Israel tenha mais valor que a igreja cristã, nem tem valor inferior. O certo é que qualquer indivíduo que tenha uma experiência de fé e salvação na pessoa de Jesus é considerado o Israel de Deus. Foi isso que disse Paulo em Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O estudo de hoje dará mais ênfase ao nosso raciocínio anterior, de que Israel continua ainda ocupando um papel de relevância nas profecias que têm cumprimento até mesmo no Novo Testamento. Mas o valor maior do que aprenderemos será mostrar quão exaltado e grandioso é o propósito de Deus em salvar a humanidade caída. Então nosso objetivo é exaltar a Deus e ao seu plano de salvação mediante Jesus. Foi muito interessante descobrirmos um elemento diferente e novo nas pesquisas que realizamos em Gênesis, em Êxodo, em Ezequiel, Jeremias, enfim, no estudo que realizamos. Me refiro ao conhecimento do tempo, fazendo parte das profecias. Descobrimos que há profecias que envolvem tempo, e até mesmo as passagens da Bíblia que contêm informações cronológicas que estudamos sobre os reis de Israel se mostraram em sincronia com as mensagens que os profetas anunciaram. Você notou e sentiu que Deus foi glorificado naquele primeiro estudo? Esse é o valor de compreendermos as profecias. Quando descobrimos que elas se cumpriram, isso nos leva a glorificar a Deus. Por isso, nesse estudo, vamos enfatizar um pouco mais o valor dos períodos de tempos proféticos que começamos a perceber. Assim nos lembramos de um dia de 430 anos, também teve uma noite profética longa de 1476 anos, e lembre-se também de algumas datas importantes, como o ano 1875 AC, foi o ano em que Abraão entrou em Canaã, e o ano 1865 também, provavelmente o ano do pacto de Abraão. O ano 1445 do Êxodo, e outro ano muito importante também é o ano 605 AC, do exílio de Babilônia. Mas eu quero dar destaque ao ano 168 a.C., da vitória de Roma sobre a Grécia. Esse é um grande marco histórico na ascensão do domínio romano. E daí lembre-se de algo importante agora. Daquele reflexo em 3 anos e meio, de 168 a 164 AC, da restauração da realeza judaica que preparou o caminho para a vinda do Messias. Pois bem, eu quero tomar esse primeiro ponto para lhe revelar o valor maior que ainda possui essa data, do ano 168 até 164, que você vai gostar de saber, através de alguns fatos históricos relativos ao Império Romano após a morte de Júlio César. Pesquisando na Wikipédia, você vai saber que após ele ter sido assassinado em 15 de março do ano 46 AC, depois disso, no dia 1º de janeiro do ano 42 AC, o Senado romano fez a dedicação de Júlio César como uma divindade do Estado romano, sob o título de Júlio Divino. Sabemos pela história que ele não chegou a se tornar um imperador, mas o seu filho adotivo, chamado Otaviano, foi quem o sucedeu como o primeiro imperador romano. Agora, sabe o que fez Otaviano? Ele adicionou ao seu próprio nome o título de Filho do Divino, chamando-se por Caio Júlio César, Filho do Divino. Isso aconteceu no ano 42. Mas veja só, no dia 16 de janeiro do ano 27 a.C., o Senado romano votou para César Otaviano
os títulos de Imperador César, Filho do Divino. O que é que você acha disso? Então conheça melhor essa história. A fundação do Império Romano aconteceu no ano 27 a.C., com Otaviano sendo o primeiro imperador, mas antes de ser empossado, para isto ele conquistou esse mérito por ter vencido uma batalha bíblica e profética muito importante no ano 31 AC. Foi a Batalha de Ácio, que ele travou contra Cleópatra, a rainha do Egito, e o seu rival Marco Antônio, que tinha dado a coroa ao rei Herodes. Pois muito bem, eu quero que você pegue esses 2 anos, o ano 31 do triunfo de Otaviano e seu empossamento como imperador e como filho de Deus no ano 27. Tudo isso foi antes de Cristo, mas agora eu quero lhe levar para depois de Cristo e eu quero lhe mostrar que em sentido paralelo, no ano 27 e no ano 31, respectivamente, foram os anos em que Jesus foi batizado. No ano 27 ele foi consagrado por João Batista. E você lembra que a voz de Deus foi ouvida naquela ocasião. O que Deus disse: "Este é o meu filho amado, a ele ouvi." Pois é, mas Otaviano foi consagrado e intitulado Filho de Deus em 27 a.C. Que semelhança tem essas duas situações, hein? Mas a história não para por aí. César Otaviano morreu no ano 14 a.C. e o seu sucessor, chamado Tibério César, reinou do ano 14 ao ano 37 depois de Cristo. Lucas fala dele no seu evangelho no capítulo 1. Agora veja o que aconteceu com esse imperador exatamente no ano 27 em que Jesus foi batizado. E o que eu vou falar são citações de documentos históricos que dizem o seguinte: Tibério converteu-se num dos maiores generais de Roma. Contudo, chegou a ser recordado como um obscuro, recluído e sombrio governante, que realmente nunca quis ser imperador. Após a morte de seu filho, Júlio César Druso, em 23, a qualidade do seu governo declinou e o seu reinado terminou em terror. Em 26 DC, Tibério autoexilou-se de Roma e deixou a administração nas mãos dos seus 2 prefeitos pretorianos, Lúcio Hélio Sejano e Quinto Névio. Tibério adotou o seu sobrinho neto Calígula para que o sucedesse no trono imperial. Entendeu? No ano profético do batismo de Jesus e sua confirmação pela voz divina, Tibério, o imperador de Roma, fazia o quê? Abandonava a capital do império. E depois o que aconteceu? Em 31 DC, veja o ano profético, Sejano foi convocado ao Senado, no qual foi lida uma carta assinada por Tibério, que o acusava de traição e o condenava a ser executado de imediato. Sejano foi julgado e ele e vários dos seus colegas foram executados na mesma semana. Após a morte de Sejano, em Roma decorreram numa série de juízos que parecia não ter final. Apesar da apatia e da indecisão que caracterizaram o princípio do reinado de Tibério, no final do seu reinado decidiu fazê-lo sem reparos. Tibério dizimou as filas do Senado. Todos os que colaborassem ou se relacionassem com o Senado foram julgados e executados e as suas propriedades foram confiscadas. Tácito descreve-o assim: as execuções tornaram-se um estímulo para sua fúria e condenou à morte a todos os encarcerados acusados de colaborar com Sejano. Ali encontram-se separados ou em montes um sem número de mortos de todos os sexos e idade. Não foi permitido que parentes e amigos estivessem perto deles, chorassem a sua morte ou apenas os olhassem. Espias estabeleceram rondas para anotar os que ousavam acercar-se. Quando os cadáveres estavam putrefatos, foram arrastados para o rio Tibre, a cujas águas foram arrojados. A força do terror e da crueldade extinguiram a pena. Fim da história. Todos os que foram culpados da morte de Jesus
sob a representação de Pôncio Pilatos, foram mortos. Eu lhe pergunto, como podemos avaliar esses fatos trágicos na forma como se cumpriram? Nos exatos anos de 27 a 31, em que o príncipe da paz realizava suas obras de cura e libertação e morria em Jerusalém, sob o representante de Tibério César, quando ele próprio se afastava de Roma, e em seu lugar seguia-se a uma carnificina dos seus senadores. Mas essa história eu lhe contei para lhe mostrar um valor de importância que existe em 4 anos. Ou melhor, 3 anos e meio, que primeiro nós vimos quando? Do ano 168 a 164. 3 anos e meio em que o templo de Israel foi profanado pelo rei Antíoco Epifânio e depois restaurado por Judas Macabeu. Agora vemos pela segunda vez um reflexo em 3 anos e meio de importância que aconteceu primeiro no ano 31 a 27 a.C. e depois do ano 27 ao 31 depois de Cristo. O que você acha disso? Então eu quero que você dê importância em nossos estudos a essa fração de anos proféticos. Mas continuando, quero apresentar outro raciocínio. Do ano 31 a 27 a.C. foi o início do Império Romano, ok? E a resposta, vamos dizer assim, a resposta divina à ameaça do Império Romano, por tudo o que eles já haviam feito, veio primeiramente no ano 27 e 31 depois de Cristo. Mas você lembra qual o primeiro ano de importância do Império Romano? É o ano 168 AC. Esse é o ano mais importante que você não pode se esquecer em nossos estudos. Então pense numa mesma realidade de uma resposta divina descarregada contra a ameaça de Roma no futuro. Pense que no ano 70, Roma, por meio dos seus imperadores, matou 1 milhão de judeus, arrasou a cidade de Jerusalém e destruiu o templo de Deus, como disse Jesus. Ali não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Isso se cumpriu no ano 70. Mais do que isso, no ano 64, Nero pôs fogo em Roma. E o que ele fez mais? Colocou a culpa nos cristãos e dali começou o período das perseguições romanas contra o cristianismo, quando foram martirizados Pedro e Paulo em Roma e milhares de cristãos morreram também. Que resposta Deus daria a esta ameaça de Roma, que queria impedir a pregação do Evangelho e destruir a nação judaica? Então eu quero lhe mostrar que a resposta veio exatamente, sabe quando? No ano 166 do calendário depois de Cristo. Mas você vai ter que comparar a semelhança do flagelo que se abateu sobre a capital de Roma, olhando primeiro para a pessoa de Antíoco Epifânio, onde a veracidade da morte daquele rei é atestada na Bíblia de Jerusalém, no capítulo 9 do livro de 2 Macabeus, relatando a morte de Antíoco, ferido por uma praga repugnante e mortal no ano 165 a.C., e estranhamente cumprindo-se na história romana, no qual todos os relatos históricos se obrigam a dizer que a enfermidade fora trazida pelas legiões romanas dos campos de guerra onde tombou o infeliz agressor dos judeus. Então veja, no ano 165 AC foi a doença de Antíoco Epifânio e em 164 foi a morte dele. Lembre sempre a ordem decrescente antes de Cristo. Continua a leitura agora de outro artigo na internet, intitulada A Peste Antonina 165 a 180 AD, que quer dizer Dia do Senhor. Também conhecido como a praga de Galene, que a descreveu, foi uma pandemia da antiguidade que seria a varíola ou sarampo. A peste que foi trazido ao Império Romano pelas tropas que regressavam das campanhas do Oriente. Observe esse detalhe. A epidemia pode ter ceifado a vida do imperador romano Lúcio Verus, que morreu em 169 e foi o corregente de Marco Aurélio, cujo nome Antonino foi dada à epidemia.
A doença eclodiu novamente 9 anos mais tarde, de acordo com o historiador romano Dion Cassius, e causou até 2.000 mortes por dia em Roma, num quarto das pessoas infectadas. O número de mortos foi estimado em 5 milhões. A doença matou cerca de 1/3 da população em algumas áreas e dizimaram o exército romano. As fontes antigas concordam que a epidemia apareceu pela primeira vez durante o cerco romano de Seleucia. Note aqui, quem conhece um pouco da história sabe que Antíoco era rei da dinastia Seleucida. Então essa informação dizendo que o foco da epidemia começou na cidade de Seleucia remete à origem daquele rei que foi uma maldição para os judeus. E agora a memória dele estava sendo trazido de volta em maldição ao povo romano. Note a lembrança do ano também. Isso aconteceu no inverno de 165 a 166. O mundo antigo nunca se recuperou do seu golpe pela praga que os visitou no reinado de Marco Aurélio. Que coisa impressionante, você não acha? Por que aconteceu assim? Eu digo no aspecto do tempo. Deus dá tanta importância para o tempo? Pelo visto, parece que sim. Agora, é impressionante porque, para esses cumprimentos que eu lhe mostrei, e você pode certificar na história, não havia profecia para isso. Ou seja, eu lhe apresentei na história, mas não posso lhe apresentar na Bíblia, que isso deveria acontecer. Mas não tem como você dizer que Deus não teve nada a ver com isso, que isso foi simplesmente coincidência. Eu poderia concordar que esses 2 exemplos que eu dei teriam sido só coincidência, mas se não voltassem a se repetir. Porém, o que vai continuar a chamar nossa atenção é que veremos posteriormente outros grandes eventos acontecendo no mesmo prazo de 166 e 168 anos e de 3 anos e meio. Isto eu lhe asseguro. Então quero lhe mostrar algo ainda mais relevante. Se com esse período de tempo menor alguma coisa de importância aconteceu, e o que podemos saber sobre um dia e uma noite tipológica que envolveu o pacto de Abraão e o êxodo de Israel 2 vezes, você lembra? Vamos pensar que a primeira vez nós questionamos um dia profético de 430 anos e em seguida uma noite profética de 1036 anos. A equação feita foi essa. O ano de início, 1865. Mas lembre-se que teve outra data, o ano 1875, citada no comentário bíblico adventista. Existe apenas uma diferença de 10 anos, baseado no casamento de Abraão com Agar em Gênesis 16. Mas vamos pegar o ano 1865. Esse é o período de Abraão até o nascimento de Jesus. Soma-se agora mais 31 anos, que foi o ano da morte de Jesus. Jesus tinha 33 anos, mas ele morreu no ano 31. O resultado da soma é 1466 anos. Essa é a soma da noite e do dia profético. Vamos dizer que ambos os períodos equivalem a um dia todo, de 24 horas. Pense assim, um dia e uma noite. Agora pense em algo diferente. Pegue o mesmo ano 1865. Veja que ele não é apenas um ano histórico, não é só uma data, mas uma fração de anos. E ao invés de somar 31 anos, não foi isso que fizemos? Pois vamos somar com 166 anos, depois de Cristo, que você já sabe o que aconteceu. Veja qual vai ser o resultado. 2031 anos de história. Esse é o período decorrido desde o início do Pacto de Abraão até o ano 166 DC, e simbolicamente o que foi que aconteceu? Um golpe de morte ao Império Romano. Agora, a lógica é a mesma. Se houve um período de 2031 anos significativos, ligando o passado de Israel e da igreja cristã em conexão com o Império Romano, o que podemos dizer sobre o que estamos vendo agora?
quando a nação de Israel inesperadamente se envolve em uma guerra que ameaça tomar grandes proporções, nesse ano de 2023, justamente próximo a 3 anos e meio ou 4 anos que vai se completar em 2027, ou de 7 a 8 anos que faltam para 2031. Devemos dizer que a semelhança não passa de mera coincidência? Então veja também que em 2020, no auge da pandemia do Covid-19, no mês de setembro, os holofotes do mundo inteiro se voltaram para Israel. O que aconteceu? Uma paz aguardada por décadas, que ninguém saberia se algum dia aconteceria. E aconteceu em 2020, pela intermediação de Donald Trump. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, assinou um acordo de paz com os árabes, chamado Acordo de Abraão. E hoje já são mais de 20 países árabes que fizeram a paz com Israel. E nesse ano de 2023, ela seria grandemente aumentada pela adesão de 2 países, os Emirados Árabes e o Catar. Mas a guerra aconteceu. Para a maioria dos evangélicos, isso tem implicações proféticas. Principalmente, sabe por quê? Porque de setembro de 2020 para setembro de 2023, mostra que os 3 anos e meio depois desse acordo de paz está se completando. E o que está acontecendo? Não sabemos. Mas de 2020 para 2027 também vai se completar um período de 7 anos desse acordo de paz. E o que é que poderá acontecer? Então, querido irmão e amigo, tudo que lhe apresentei até agora foi justamente para lhe preparar para o nosso estudo de hoje, que realmente se torna mais importante a partir de agora, para demonstrar o que na realidade foi o mais central e importante que aconteceu naquele primeiro período de 2031 anos, e agora está se repetindo um novo período de 2031 anos, há exatos 2000 anos, que vai completar do batismo e da morte de Jesus em 27 DC e 31 DC. Por isso a mensagem que eu vou lhe trazer é uma informação histórica e profética de grande relevância relativamente a esses 2 anos. E a compreensão desse magno assunto requer conhecer um pouco da cultura de Israel e do cerimonial do Santuário de Jerusalém. Mas também desejo lhe pedir que faça esse estudo comigo com perfeita tranquilidade, porque daqui para frente as leituras serão apenas na Bíblia, e o que você vai descobrir somente vai aumentar a sua fé em Jesus e levá-lo a glorificar a Deus. Amém? Vamos começar fazendo a leitura de Lucas 4, versículo 13 a 15. Ela marca o início do ministério de curas e milagres de Jesus, logo após o seu batismo e depois de ter sido tentado no deserto. E diz assim: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Naquele momento no qual Jesus deu início ao seu ministério, ele proclamou a sua missão como Messias de Israel, na sua própria cidade de Nazaré. E o relato de Lucas continua dizendo, nos versos 16 ao 19: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Vamos compreender algo muito importante para os judeus contido nas passagens que Jesus escolheu para ler. Elas são parte de uma coleção de profecias sobre o Messias que eles aguardavam, mas que elas têm um elemento muito importante nessa passagem, que eram as festas judaicas. Lá em Israel, ainda hoje se celebram anualmente
as 3 festas mais importantes para a sua religião. A primeira é a festa da Páscoa, celebrada em memória do Êxodo. Até hoje se realiza ela no mês de março ou abril, e devido à sua importância, quando os israelitas saíram do Egito, o Senhor disse para eles naquela ocasião, em Êxodo 12, 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Esta festa, como bem sabemos, representava a morte de Jesus e a nossa libertação do pecado. O êxodo espiritual. Ela se cumpriu no ano 31, quando Jesus foi crucificado como sacrifício por nossos pecados. Em seguida, havia a segunda festa tradicional chamada do Pentecostes, que ocorria 50 dias após a Páscoa. Naquele ano 31, a festa do Pentecostes foi marcada pelo derramamento do Espírito Santo e o dom de línguas concedido aos discípulos para que eles pregassem o Evangelho. E a terceira grande festa dos judeus era a festa do Yom Kippur, que na realidade até hoje é considerada de mais importância ainda do que as 2 primeiras. Mas qual o significado dessa terceira festa? Como ela se cumpriu? A gente não ouve falar sobre isso, mas ela realmente já se cumpriu em termos proféticos, assim como as festas da Páscoa e do Pentecostes. Este será um tema de estudo que faremos brevemente. Mas agora quero lhe mostrar que, relacionado a essas 3 festas judaicas, se associavam também uma distinção de anos observados pelos judeus, que numa contagem de 7 anos, o 7º recebia o nome de Shemitah, ou ano sabático, que literalmente quer dizer libertação. Ora, então lembre que quando Jesus se revelou como o Messias de Israel na sinagoga de Nazaré, e ele utilizou a passagem de Isaías, o objetivo de Jesus era dizer que ele era o libertador. Porém, havia algo que tornou aquele gesto de Jesus no ano 27 de muito maior valor, que era o fato de que aquele ano era um ano de Shemitah, era um ano de libertação para Israel. E por meio daquela leitura de Isaías, Jesus proclamou que era isto que ele realmente veio fazer. Mas há também um complemento para esse assunto, que era o seguinte: cada vez que se passava um período de 7 anos e fosse alcançada uma cifra de 49 anos, então o ano seguinte, o ano 50º, seria chamado de jubileu, e então a festa seria muito maior. Nessas ocasiões, tanto de 7º ano de Shemitah, como era em maior significado o 50º ano do jubileu, o que deveria ser obedecido pelos judeus tinha sido escrito por Moisés no livro de Levítico, no capítulo 25, e ordenava o seguinte nos versículos 1 ao 7, em referência ao Shemitah. Disse o Senhor a Moisés, no monte Sinai: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semeará o teu campo, nem podarás a tua vinha. As orientações sobre o ano de jubileu aparecem a partir do versículo 8 até o versículo 13. Continuando a leitura. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 dias do mês, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu, santo será para vós outros. O produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um à sua possessão. Pelas leituras, vemos como deveria ser grande a importância, sobretudo
quando um ano fosse de jubileu, no qual a libertação era proclamada na terra, e aquele ano seria dedicado como um ano sagrado. Em obediência a essa ordem de Deus, as dívidas de todos os israelitas deveriam ser canceladas e os escravos serem libertos. Também quando diz o texto bíblico que cada israelita deveria voltar para sua terra, acontecia que no ano de jubileu, a posse da terra voltaria para o seu primeiro dono. Diante disso, eu lhe pergunto, toda essa lei não era uma representação da salvação em Jesus? Sim, por isso Jesus se apresentou como o libertador de Israel. Ele é o nosso descanso. Quando ele finalizar a obra da salvação, nós entraremos na posse do reino que esteve preparado para nós desde a fundação do mundo. Nós iremos receber a nossa herança de volta. Por isso, vamos reler a linda passagem de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Veja que ao Jesus descrever sua própria obra de ensino, de restauração e libertação, a profecia a respeito dele também é uma clara referência ao ano de jubileu, dizendo que o Messias também deveria anunciar o ano aceitável do Senhor. E aquele ano no qual Jesus fez a leitura era um ano aceitável do Senhor. O fato de Jesus ter escolhido essa leitura para fazer naquela ocasião, se não fosse um ano de jubileu, não faria muito sentido. Então traremos para você uma nota informativa da Wikipédia que você vai achar muito interessante. Ela está no artigo intitulado Jubileu Torá. Olha o que ela diz. Pelos cálculos de James Ussher, que utiliza um intervalo de 49 anos entre dois jubileus consecutivos, o primeiro jubileu foi celebrado no ano 1445 AC. O primeiro jubileu em Canaã, em 1396 AC. Os jubileus continuaram sendo celebrados durante o cativeiro na Babilônia, com o 18º ocorrendo em 563 AC e o 30º jubileu em 26 DC. Coincidiu com o 30º ano de Jesus. Essa nota é impressionante porque ela coloca o ano de jubileu em conexão com a vida de Jesus. Quero aproveitar para lhe mostrar algumas coisas úteis através dessa leitura da Wikipédia. Primeiro, ela é uma confirmação de cunho histórico da validade do ano 1445 AC para o Êxodo. O cronologista Ussher definiu aquele ano como tendo lugar o primeiro jubileu da história. Depois, quando ele se referiu ao 30º ano de Jesus, a referência é ao aniversário de 30 anos de Jesus, que ele completou no deserto da tentação após seu batismo no ano 27. Mas por que ele fez menção do ano 26 e não do ano 27? Isso pode ser explicado com base nos cálculos utilizados por ele, significando um ano incompleto. De toda forma, sempre a diferença de um ano acaba sendo irrelevante. Porém, vou lhe apresentar algo de maior grandeza, que não lhe deixará dúvida de que o ano do batismo de Jesus foi realmente em 27 d.C. e, consecutivamente, a morte de Jesus foi no ano 31. E daí confirmaremos que Ussher estava certo no que escreveu e que aquele ano era realmente um jubileu. Então, o que eu quero lhe dizer é que o ano 27 da era cristã constitui-se uma raridade no cerimonial judaico, pelo fato de ter sido o primeiro e único jubileu da era cristã a associar no mesmo ano a junção de um Shemitah e um jubileu. É isto mesmo que você ouviu. Aquele ano no qual Jesus fez a leitura de Isaías foi um momento único na história do calendário da humanidade, no qual houve o cruzamento de um Shemitah, que ocorre a cada 7 anos, e o jubileu, que é celebrado em cada 50 anos. Algo que voltará a se repetir somente no ano 2000,
477. Quer saber qual é a maior importância disso? O ano 27 do batismo de Jesus foi o ano que deu origem a todos os shemitais e jubileus da era cristã e marca de uma forma solene o começo de uma era de 2.500 anos, no qual se cumprem 50 jubileus. Eles são 50 ciclos de 50 anos. Diante disso, chamamos a atenção para alguns detalhes importantes. O presente ano de 2023 foi antecedido pelo ano de 2022, que no calendário judeu correspondeu a um ano de Shemitah. E não por acaso, o próximo ano de jubileu vai acontecer, sabe quando? Sim, em 2027, daqui a 4 anos. Sendo que no ano 27 da nossa era teve início um novo ciclo de 50 jubileus, não por coincidência, mas para a glória de Deus, o ano de 2027 corresponderá ao jubileu de número 40. Isto em razão de que em cada período de 2.000 anos existem 40 ciclos de 50 anos. Este é exatamente o intervalo de tempo entre o ano 27 e o ano 2027. Além disso, o ano 2027 encontra-se no topo de um intervalo de tempo calculado em 6.000 anos, divididos em 3 ciclos de 2.000 anos cada um deles. Agora veja, como o ano 27 foi erguido por Deus para sinalizar o início de uma importante era, podemos fazer uso do mesmo ano e do seu esquema de contagem em 50 ciclos de duração para torná-lo um padrão de cálculo matemático que, em sentido inverso, aponta para uma mesma era de 2.500 anos, abrangendo todo o período do Antigo Testamento. Porquanto um mesmo padrão de tempo composto de 50 jubileus existiu a partir do ano 2477 a.C. e teve reinício, sabe quando? Exatamente no ano 27 depois de Cristo. Isso nos mostra que o ano escolhido por Deus para o batismo de Jesus foi escolhido a dedo. Mas para lhe dizer tudo isso, eu também preciso provar para você, não é verdade? Portanto, vou lhe mostrar de uma forma rápida como você mesmo pode fazer essa tabela de tempo cronológico baseado nas festas judaicas do ano de Shemitah e do Jubileu. E vamos fazer isso a partir do ano 27 para termos a comprovação de que ele realmente tem todo esse valor espiritual. Por isso ele deve ser o primeiro ano. E vamos dizer que ele vai ser o primeiro Shemitah e o primeiro jubileu da era cristã. E assim ele mesmo vai determinar a ordem dos próximos intervalos de 7 anos e de 50 anos, até nós chegarmos em 2027. Mas para você mesmo fazer isso, fica mais fácil no programa Excel da Microsoft, porque vai depender de muitos cálculos matemáticos e o Excel vai fazer para você. A sequência matemática vai ser assim. O ano 27 DC vai ser o começo, e você vai contar o próximo Shemitah a partir do ano 28, até o ano 33. São 6 anos, e o sétimo, portanto, será o 34. Nele vai começar o Shemitah de número 2. Aí continua do ano 35 ao ano 40. São 6 anos, e o sétimo será no ano 41. Ele vai ser o Shemitah de número 3. Compreendeu os intervalos? Então lembre que o jubileu é demarcado pela contagem de 7 shemitais. Por isso o Shemitah são 7 semanas de anos, que dão 49 anos. Por isso veja nesse quadro onde continua o intervalo de 7 anos. O quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, terminando os 49 anos em 76 DC. Portanto, aqui nós identificamos o segundo jubileu de 50 anos, no ano 77 DC. E a lógica é seguir sempre a mesma sequência. Agora, nossa continuação nesse quadro, eu quero que você note onde se encontram os próximos shemitais e o terceiro jubileu no ano 127 DC.
observe duas coisas. O primeiro jubileu foi em 27, o segundo em 77 e o terceiro em 127. Veja que ele é invariável em 50 anos. Mas olhe a posição dele em relação ao Shemitah que está mais perto dele. Vamos recomeçar. No ano 27, o jubileu e o Shemitah se cruzaram, ok? Foi no mesmo ano. No segundo jubileu, no ano 77, olhe que eles já não se cruzam, mas o jubileu adiantou uma casa depois do Shemitah, no ano 76, certo? E o terceiro jubileu, em 127, se distanciou em 2 anos. E o Shemitah caiu no ano 125. Percebeu? O que isso quer dizer é que o distanciamento entre o jubileu e o Shemitah continuará aumentando conforme o tempo passar. E os dois só voltarão a se cruzar no mesmo ano em 2477. Daqui a pouco, não é? Mas eu quero que no ano de 2477, quando eu e você estivermos no céu, com nossas famílias, você se lembre desse estudo que estou lhe dando hoje e celebre essa ocasião lá no céu. Amém? Agora eu vou te apresentar outro quadro, apenas dos jubileus sem o Shemitah, para vermos a sequência de 50 em 50 anos, a fim de sabermos em qual ano será o próximo jubileu. Vamos ver? Muito bem, aqui ficou bem visível o jubileu do ano 27, do ano 77, o ano 127, que acompanhamos no início. Os próximos intervalos de 50 anos nos levam até o de número 40, que esperamos que seja o último antes da volta de Jesus, e está revelando o ano 2027. E a maior evidência da validade desse cálculo, para quem quiser fazer, é que o Shemitah mais próximo cairia no ano de 2022, o que de fato aconteceu. Então, para finalizar esse estudo de hoje, quero fazer uma reflexão muito importante, frisando ainda o valor das festas judaicas, que são 3, mas só explicamos 2. A terceira, a festa do Yom Kippur, será também um próximo estudo que deveremos fazer. Por isso, vejamos que outras lições aprenderemos da Palavra de Deus sobre as 2 festas da Páscoa e do Pentecostes. E olhe como era o esquema tipológico e profético dessas festas, começando a leitura pelo que Moisés escreveu em Levítico 23, 4 a 8. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado, no mês 1º, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Aqui mostra a comemoração da primeira Páscoa, celebrada no 1º mês de Abibe, quando os israelitas saíram da terra do Egito, no dia 14. Esse mesmo dia, no ano 31 da morte de Jesus, coincidiu com aquela sexta-feira na qual Jesus foi crucificado, e ali ela teve seu cumprimento. Depois disto, o texto de Levítico introduz o que podemos considerar uma outra festa, chamada apenas de oferta das primícias, mas ela tinha um significado simbólico tão especial quanto a Páscoa e o Pentecostes. Vemos na continuação do capítulo 23, do verso 9 ao 12. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Depois de feita a leitura, vamos entender como os judeus deveriam obedecer à ordem de oferecer as primícias.
O início do ano no calendário judaico em Israel corresponde à primavera. Era o início das colheitas. Então a ordem de Deus para os israelitas era que antes que ceifassem as searas do campo, eles dedicariam a Deus os primeiros frutos e os primeiros cereais das colheitas, trazendo ao sacerdote no santuário. Quando o texto disse, no dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá, significa o sábado, quer dizer, o dia após a Páscoa. Então a ocasião da Páscoa era seguida no próximo dia pela oferta das primícias, qualquer que fosse o dia que caísse aquela ocasião, mas ela seria um sábado de descanso cerimonial. E a parte do sacerdote seria apresentar a Deus uma amostra daquele cereal trazido para o templo. Vamos dizer que em uma bacia de ouro ou de prata. E agora ele metia a mão nos grãos de cereais e mexia aquele cereal de um lado para o outro. Sabe o que isso significava? A ressurreição de Jesus. Paulo escreveu sobre isso, inspirado pelo Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 14, versos 20 a 23. Ele disse, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aquela oferta de cereais chamada primícias simbolizava que Cristo é a primícia dos mortos, a primícia dos que serão ressuscitados. Assim, enquanto Jesus descansava naquela manhã de sábado na tumba de José, o sacerdote no templo oferecia a oferta do molho movido perante o Senhor, anunciando que Jesus ressuscitaria. Mas como as primícias não eram um só grão, mas muitos grãos, quando Jesus ressuscitou, com ele também ressuscitaram muitos santos que dormiam. Você lembra? É a passagem de Mateus 27, 51 a 53. Diz assim, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mas a passagem que lemos de Paulo ainda fala outras coisas interessantes, porque ele escreveu que a oferta das primícias simbolizava duas ocasiões. A ressurreição ocorrida no ano 31, por meio de Jesus, e aquela multidão que ressuscitou e foram para o céu com ele. Essa é a primeira verdade daquela cerimônia. Aí veja, lá no céu para onde iremos, já tem muita gente lá. Isso mesmo, não é só Enoque, Elias e Moisés que já estão no céu. No Apocalipse fala de 24 anciãos no céu, mas foi muito mais pessoas que ressuscitaram com Jesus. E todas essas pessoas, que eram uma multidão, foram adiante de nós para o céu. E eles não veem a hora de nós irmos para lá, e ali teremos o prazer de conhecer cada um deles. Como será maravilhoso ser amigos desses novos irmãos que já estão no céu. Mas a outra lição das primícias é a ressurreição de todos os salvos na volta de Jesus. A oferta das primícias, portanto, apontava para duas ocasiões da ressurreição e da manifestação de Jesus. Uma no começo da era cristã, cumpriu-se no ano 31, e a próxima no final da era cristã. Agora veja algo interessante das primícias. Assim como ela apontava para duas ocasiões futuras, na primeira e na segunda vinda de Jesus, as primícias também eram apresentadas e movidas pelo sacerdote duas vezes. Vamos conferir voltando ao texto de Levítico 23, continuando no versículo 14 até o 17. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas.
Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos. De 2 dízimas de 1 éfa de farinha serão, levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. Observe pela leitura que a oferta ou a comemoração das primícias se estendia da Páscoa até o Pentecostes. Isso deveria ser muito solene, porque ninguém em Israel poderia comer dos frutos do Ano Novo antes, pelo menos, de ter sido feita a primeira oferta das primícias. Então vinha a segunda oferta, e quando ela deveria ser feita? Contando a partir daquele dia em 7 semanas inteiras. Olhe aqui, a nova oferta deveria ser no 50º dia, justamente no dia em que se celebrava o Pentecostes. Então preste muita atenção agora no símbolo, na tipologia, porque ela tem um significado real e profético, porque ela era realizada 2 vezes. Então nós vamos aprender que havia 2 aspectos naquela cerimônia. Uma era o seu cumprimento em Jesus, e o outro aspecto que vamos considerar por último é o aspecto do tempo. Por quê? Tente perceber que a cerimônia das primícias é uma imagem do ano 27 ao ano 31, ou seja, da libertação no Shemitah à libertação do jubileu. Apanhe essa imagem no ano 27, quando Jesus foi consagrado no batismo para ser o nosso libertador. Então pense na Páscoa da morte de Jesus, na sexta-feira em que ele morreu, no dia seguinte, que era o sábado. Ali começou a contar 49 dias. Vamos pensar que esses 49 dias representam 49 anos. E então chega o dia do grande jubileu, no 50º dia. E qual é o tamanho da festa? Deveria ser muito grande, tipo a grandeza do jubileu. Tão grande para reunir o máximo de pessoas possível, porque seria a ocasião de ser derramado o Espírito Santo. E os discípulos seriam batizados pelo poder do alto para começar a obra. Pense nisto e pense que o Pentecostes vai tornar a se repetir em nossos dias, para nós terminarmos a obra. Acompanhe um pouco disso meditando de novo nas palavras de Paulo, em 1 Coríntios 15, 24 a 28. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como todo potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Medite no que Paulo falou, que ele falou no fim. Quando será o fim? Quando Jesus entregar o reino ao seu Pai, e então ele voltará. Mas Paulo disse que Jesus reinará antes disso e derrotará todos os seus inimigos. E então o Pai será glorificado com o Filho, e ele será tudo em todos. Amém? Agora entenda algo importante. Isso começou a acontecer no ano 31 depois de Cristo. E para você ter mais compreensão do que ocorreu, vamos ler no sermão de Pedro, o que ele pregou naquela manhã do Pentecoste, do ano 31, em Atos 2, 32 ao 36. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus,
tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Glória a Deus. Note a mesma linguagem de Pedro. É que Jesus, após morrer no dia da Páscoa e ressuscitar no começo das primícias, dali a poucos dias ele ascendeu ao céu, e quando chegou o dia 50º do Pentecoste, ele foi glorificado junto ao trono do Pai e dali derramou o Espírito Santo sobre os discípulos. Desse momento em diante, Jesus se tornou o nosso Rei, e a ele cabia, a partir de então, derrotar os inimigos de Israel. O primeiro deles, quem seria? O terrível Império Romano. Ele foi o primeiro inimigo que caiu. E ainda mais, esse mesmo grandioso poder antagônico a Israel e a Igreja de Jesus se tornaria uma ilustração de todos os demais poderes que se levantariam na história da terra para pelejar contra o povo de Deus. Roma se tornaria um símbolo dos reinos do mundo, dos reinos do pecado, do anticristo, uma segunda Babilônia. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Finalmente, desejo concluir com uma reflexão do fim profético que podemos contemplar através dos símbolos das festas judaicas e vimos que elas associam o elemento do tempo em seu cumprimento. Vamos considerar por um momento até onde se cumpriu as primeiras festas da Páscoa ao Pentecostes. Nós fizemos uma ilustração de que o intervalo do início ao final dessas duas festas era de 50 dias, quando Cristo deveria assumir a realeza e subjugar os inimigos do seu povo. Se nós aplicarmos essa imagem da realeza de Jesus, tomando os 50 dias que eram uma representação dessa verdade, nós poderemos fazer deles 50 anos, a fim de encontrarmos um prazo de tempo muito interessante em duas ocasiões depois do ano 31 da morte de Jesus. Este foi o primeiro cumprimento da festa da Páscoa, mas também houve o ano 27 do batismo de Jesus, porque nele é que surge o elemento do tempo, pois dele vamos nos lembrar que aquele ano 27 era o ano aceitável do Senhor, era o ano de jubileu, e que então, aplicando uma tipologia em 50 anos, nós temos duas ocasiões em perspectiva para o fim. A primeira delas é olhando para o ano 2027, o qual nós informamos que é quando se completará 2000 anos do batismo de Jesus e 2000 anos de pregação do Evangelho. Ele representa 40 jubileus, 40 ciclos de 50 anos. Será que 2027 será o momento do fim? Para sermos honestos, só podemos dizer que é um ano de importância e alguma coisa deverá acontecer nesse ano, pois vemos que o mundo está entrando em ebulição à medida que se aproxima esse ano. Mas não somos capazes de dizer o que acontecerá, apenas que precisamos estar preparados, porque muitas coisas já estão acontecendo. Porém, temos uma outra ocasião que eu acho ainda de muito mais importância para chamar a sua atenção e que está mais relacionado com a sua salvação. E esse outro ano, eu não tenho dúvida em lhe afirmar que ele é o ano do fim. Qual é esse ano? Vamos voltar para a tipologia da festa. Ela dizia que o primeiro Pentecoste seria no final de 7 semanas inteiras, no final de 49 dias. Então veja só, o ano 27 ao ano 2027,
merece a nossa atenção por levar em conta que nele se cumprirá 40 jubileus? Sim. Então, em nossa imaginação, é que esses 40 jubileus foram simbolizados pelos 40 dias da preparação da festa, mas o período todo era de 49 dias. Então vamos apresentar agora a segunda ocasião, e nessa eu não tenho dúvida que ele é o ano do fim. Qual ano? 1844, porque nele Jesus foi entronizado. Todos os seus inimigos foram derrotados, para falar pouco. E se você me perguntar, irmão Cristiano, mas nesse ano teve o Pentecostes, teve o derramamento do Espírito Santo? A resposta é sim, teve milagres, poderes, prodígios, sinais, dons de Deus. Tudo aconteceu em torno desse ano. E muitos dos que estão me ouvindo compreendem o que estou dizendo e concordam comigo. Mas qual é a importância toda desse ano? Primeiro, é a questão do tempo. Vou lhe mostrar. Se aplicarmos a mesma regra do ano 27 a 2027 em 40 jubileus, e simplesmente pegarmos esses 40 jubileus, que simbolizam 40 dias, e completar as 7 semanas inteiras, elas vão se tornar em 49 dias, ou em nosso caso, 49 jubileus. São 2.450 anos. É aqui que encontramos o ano 1844, pois se a ele subtrairmos 2.450 anos, onde vamos encontrar o início? Em 606. E ele vai ter o mesmo valor do ano 27 depois de Cristo. Agora, porque não se trata só de números, mas de uma data histórica, devemos levar em consideração a diferença na contagem para fazermos desse ano o ano 605 a.C. Você lembra desse ano no nosso estudo anterior? Ele foi o ano inicial de toda a nossa contagem tipológica de um dia e uma noite profética, cumprindo-se no Novo Testamento. Foi o primeiro ano do rei Nabucodonosor de Babilônia, de acordo com Daniel capítulo 1. Foi o início do cumprimento do sonho do rei Nabucodonosor, em Daniel capítulo 2. E como no ano 27, a segunda Babilônia era Roma, e do ano 27 ao 2027, estamos vendo grandes coisas acontecendo e vemos que Jesus está para voltar. Assim, em 605 AC, no surgimento da primeira Babilônia, contando em 2.450 anos depois, 49 semanas, chegamos ao grande ano de 1844. Mas quer saber qual o maior valor dele? E se ele realmente é o ano do fim? Para você não ter dúvida, o ano de 1844, literalmente, significa a terceira festa judaica. Aquela festa judaica que as pessoas não falam. A festa das trombetas, a festa do Yom Kippur, o dia da expiação. E nos próximos estudos, certamente você aprenderá mais sobre tudo isso se continuar estudando comigo. Eu te espero em nosso próximo estudo. Que Deus em Cristo e no poder do Espírito Santo te abençoe até lá. Amém. Quando o Evangelho da Cruz for pregado para toda raça, toda língua, todas as nações, então virá o fim. E com poder e grande glória ele virá para buscar a sua noiva adorada, e encontraremos com ele nas nuvens, e moraremos com ele na glória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sim, já vem chegando o dia, eu sei, em que meu Jesus a este mundo vai voltar. Eu quero também, junto com os amigos do Rei, o céu de luz desfrutar. e
ali pranto ou dor não haverá. E nunca mais sofrer. Nunca mais sofrer. A tristeza ali não tem lugar. A tristeza e o pesar não podem entrar. Meu novo lar, vou orar e me preparar, anunciar. Jesus vai voltar, apressar. Esperar o dia chegar. Eu não sei. Apenas o Pai sabe o dia e a hora. Mas a tristeza e o pesar não podem entrar no meu novo lar. Um dia não sei em que virá a terra o rei, daqui o seu povo retirá. Não sei, não sei, mas todos vão ver o Rei da Glória descer, até os que um dia o pregaram numa cruz e nunca mais chorar. Pois ali pranto ou dor não haverá. e nunca mais sofrer. a tristeza e o A pesar. tristeza e o pesar não podem entrar No meu novo lar. Vou orar e me preparar, anunciar. Jesus vai voltar, apressar. Ainda ao lar esperar o dia chegar. Eu não sei, mas a tristeza e o pesar não podem entrar no meu novo lar. Vou orar e me preparar, anunciar. Jesus vai voltar, apressar. Ainda ao lar esperar o dia chegar. Eu não sei, mas a tristeza e o pesar não podem entrar no meu novo lar. Breve virá. Breve virá. Com poder e com glória virá. Breve virá. Ele vem e vem pra me buscar.